Muito boa noite e Bruhim Abaim, brasileiros e brasileiras e aqueles que estão de fora do país também. Queria falar com vocês hoje, se Deus quiser, de um assunto que tem alguns assuntos que a gente fala que eles existem no mundo laico e, obviamente, que a Torá tem um enfoque dela sobre aquele assunto. O assunto que a gente vai falar hoje, acho que não existe no mundo laico, é um enfoque único, exclusivo da Torá Kedoshá, e parte dele é um pouco abstrato e delicado, mas a outra parte, ela é muito concreta, e a Torá dá um peso muito grande para essa midá, para essa virtude, então requer que a gente dedique o shiur, no caso de hoje, para esse assunto. Here we go. Teve uma época que a gente tinha o Bet HaMikdash, o templo. E uma das avodot, um dos serviços que tinha no templo, no Bet HaMikdash, era feito diariamente, por exemplo, era a menorá. Todos os dias, não era só em Hanukkah, e não tinha Hanukkah na época do Bet HaMikdash. Então, todos os dias, o Cohen ia e ele acendia, ele limpava, preparava, colocava o pavio, e ele acendia a menorá diariamente. Quando o Bet HaMikdash foi destruído, o que aconteceu? Aí sim, veio o milagre com a menorá e instituíram, por exemplo, Hanukkah. Sei que hoje o shur não é sobre Hanukkah, mas eu queria só pegar o gancho e a gente vai ver onde a gente vai chegar juntos. Agora, aonde a gente faz o milagre da menorá, pessoal? Onde a gente comemora o milagre da menorá? Aonde? Na casa das pessoas. Cada pessoa acende na sua casa o milagre que houve com a menorá. A menorá, o azeite que deveria demorar um dia, durou 8 dias. E a gente comemora o milagre da menorá do Bet HaMikdash, cada pessoa na casa dele nos 4 cantos do mundo. Olha que interessante. Então a gente nunca pensou nisso, mas tem uma coisa muito curiosa, pessoal. Se a gente for olhar, olha que interessante. Qual é o melhor lugar mais similar ao Bet HaMikdash que a gente deveria acender a menorá? Na sinagoga ou numa yeshiva, por exemplo, numa casa de estudos. E a gente sabe que a gente acende na sinagoga, mas o acendimento da sinagoga nem vale para a pessoa. Inclusive uma pessoa que acendeu na sinagoga, ele tem que voltar e acender em casa. Ainda mais... Tem um comentarista na Gemara chamado Tosfot, em Masechet Sukkah, na página 46a, ele fala algo interessantíssimo. Ele fala que o Riyuv, a obrigação de acender a Hanukkah, de novo, o shur hoje não é sobre Hanukkah, é só um minuto de paciência que eu vou chegar lá. Mas o Riyuv, voltando, Tosfot diz que o Riyuv, a obrigação de acender a Hanukkah, não existe para uma pessoa que não tem uma casa. Uma pessoa que não tem casa, por exemplo, onde ele coloca a mezuzá? Nenhum lugar. Uma pessoa que não tem uma casa não acende a menorá, a Hanukkah, melhor dizendo, por quê? Porque não existe nem obrigação de acender a Hanukkah numa pessoa que não tem uma casa. Então daqui tem uma coisa muito interessante, que qual é a lógica, pessoal, de eu acender a Hanukkah para lembrar o milagre da menorá na minha casa? Deve ser muito mais lógico fazer num lugar semelhante. O lugar semelhante ao Bet HaMikdash, mais semelhante é a sinagoga. A gente sabe que a obrigação é na casa da pessoa. Se a pessoa não tem casa, ele nem precisa acender. Por que a gente não acende na sinagoga somente? O acendimento da sinagoga nem vale para casa. A resposta, Rahamim falam para a gente uma coisa interessantíssima, e aqui vai uma novidade. Na definição de Hashem e dos nossos sábios, a palavra Bet HaMikdash, que não existe mais, ela ainda existe em alguma forma. Onde é o Bet HaMikdash, que não existe mais em Yerushalayim, onde ele existe ainda? A casa de cada uma das pessoas. Fato é que o lugar mais similar, mais semelhante possível a acender a Hanukkah do Bet HaMikdash, deve ser um mini Bet HaMikdash. Por que a gente acende em casa? A resposta é que está certo, o lugar mais semelhante possível ao Bet HaMikdash, ao templo, é a casa da pessoa. Por exemplo, quando a gente fala no Ala Nissim, Nakamta Nikmatam, que Hashem vingou
a nossa vingança. O que quer dizer isso? Hashem nekamte nikmatem, que Hashem vingou a nossa vingança. Qual a nossa vingança? Que Hashem transformou o Beit HaMikdash em muitos Batei Mikdashot, de alguma forma ou outra, que é a casa da pessoa, e não o Beit HaKnesset, sem desmerecer, obviamente, a sinagoga. A pergunta que eu fiquei questionando comigo mesmo depois que eu vi isso é: como que eu posso fazer para fazer jus para que minha casa seja um Beit HaMikdash? O que eu preciso para que minha casa, o meu lar, o nosso lar, possa ser o Beit HaMikdash que nos olhos dos Chachamim e de Hashem, assim ele é visto? Comecei a pensar e eu vi que, como se fala casa em hebraico, não vi isso escrito, mas tá bom, depois que eu escrevi eu vi escrito, pronto. Como se fala casa em hebraico? Bait. Como chama o templo em hebraico? Beit HaMikdash. Então vamos lá. Qual a diferença entre casa e Beit HaMikdash? Ou em hebraico entre Bait e Beit HaMikdash? Qual a diferença? A palavra Mikdash, Masmut. Casa em hebraico é Bait. Beit HaMikdash é o templo. A diferença entre Bait e Beit HaMikdash é a palavra Mikdash. O que faz uma casa se assemelhar e ser um Beit HaMikdash, então? Kodesh. Kedushá. Top. Bom, não vi isso escrito, mas make sense. Do Bait para o Beit HaMikdash falta o Mikdash, Kadosh. Kadosh é santidade, Kodesh. Agora a pergunta volta, tá bom, eu quero que minha casa seja um Beit HaMikdash. Para isso minha casa tem que ser Kadosh, santa, santidade. Não necessariamente que a gente precisa ser santista, mas a pergunta é: como que eu transformo minha casa num Beit HaMikdash? Como que eu faço isso? Como que a gente pode fazer isso? Qual é a maior riqueza de uma sinagoga, pessoal? É? Então, muitas vezes, responderam uma coisa, falando uma coisa interessante, eu vou chegar lá. Mas muitas vezes a gente olha e fala: olha, o lugar mais importante da sinagoga, hoje em dia, do Knis, o Aron HaKodesh. Inclusive, se vocês forem, eu lembro, nos Estados Unidos, na minha yeshiva, em muitos lugares, o Aron HaKodesh era um cofre, não era o Aron HaKodesh. De fato era um cofre, igual um cofre, só que um cofre gigante, onde tinha algum Sifrei Torah lá dentro. Um lugar mais, nos outros lugares não tem, no lugar onde tem Sidurim, não tem um cofre. Então, o lugar mais importante, mais precioso numa sinagoga, numa yeshiva, é o Aron HaKodesh, onde tem o Sefer Torah. Mas não parece que isso é verdade. Acompanhem comigo. Os Sidurim são a parte mais importante da sinagoga? Também não. Diga-se de passagem, o salão de festas também não deveria ser. Pode ser e deve ser usado para muitas alegrias, mas não deveria ser a parte mais importante de uma comunidade, de um Beit HaKnesset. Então, qual é a parte mais importante do Knis? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os mitpalelim, as pessoas que rezam, que frequentam o Knis. Essa é a parte mais importante da sinagoga, mais inclusive, com todo o respeito, reiteramos com todo o respeito, do que o Sefer Torah. Por quê? Porque qual é a razão da sinagoga ou de uma yeshiva existir, pessoal? As pessoas. Olhem que interessante. O que vale eu ter uma sinagoga? Olha, você vai na sinagoga e fala: uau, que lindo! Sidurim novos, Sefer Torah intacto, Gemarot, você abre e sente o cheiro, sabe, eu gosto de cheiro. Você sente aquele cheiro gostoso do livro. Oh! Borei minei besamim. Por um lado é bonito, por outro lado é triste demais, porque mostra, se eu tenho uma sinagoga e que os livros não são usados, que o Sefer Torah foi mal usado, que as Gemarot estão intactas, o que isso mostra para mim? Ou que a sinagoga foi inaugurada semana passada, Mabruk, ou que não tem ninguém, Mafshihada. Então, um livro muito usado, um Sefer Torah usado, um Sidur caindo aos pedaços, que seja essa terminologia, isso é a maior riqueza de um Beit HaKnesset. Por quê? Uma Gemara, às vezes você abre uma Gemara que as primeiras 10, 15 páginas estão despedaçando. Parece que a Gemara que sobrou da Lituânia, de Halab. O que aconteceu? Não é tão nova. Não, mas tem tanta gente que estudou que ela está caindo aos pedaços. Uma sinagoga que precisa ter porteiros desde o Netz até 8, 9, 10 horas da noite, porque tem gente entrando e saindo, isso é um lugar vivo, não é um museu, porque o Beit HaKnesset não foi feito para ser um museu. Então,
Qual é a maior riqueza do Beit HaKnesset? Todos nós, frequentadores do Knis. A sinagoga não é um museu. Agora, para a sinagoga ter essa maior riqueza funcionando, ela precisa produzir e ter pessoas que condizem com o local Kadosh, com a santidade da sinagoga. E toda a casa é um Bet Hamikdash. Como? Porque presta atenção, a parte mais importante da sinagoga somos nós. A pergunta é como nós nos conduzimos no Bet HaKnesset e como nós nos conduzimos também em casa. Isso transforma a nossa casa ou a sinagoga no Bet HaMikdash. A pergunta é como? Eu vi uma coisa muito interessante. Haná, alguns lembram da escola, os que não lembram vou lembrar. Haná queria muito ter um filho. Rashi conta pra gente, e eu vi esse Midrash dentro, eu procurei, eu fiquei abismado. Rashi traz no começo do Sefer Shemuel, Aleph, Pasuk Chav Gimel. Diz Rashi pra gente o seguinte, Rashi traz um Midrash, depois que Haná rezou e pediu para Hashem, eu quero ter um filho, Hashem falou, tá bom. Diz o Midrash, o Rashi traz isso no Tanakh, saiu uma Bat Kol, uma voz celestial, durante 40 anos as pessoas escutavam um anúncio. Igual que a gente anda na rua, a gente escuta às vezes pamonhas de Piracicaba, não tem? Morangos de Atibaia. Então, havia, sem comparação obviamente, uma profecia que Hashem fez uma Bat Kol sair, uma mini profecia, assim diz Rashi, 40 anos ininterruptos, todos os dias falava o seguinte, vai nascer um menino chamado Shemuel, e esse menino vai ser um grande homem, um grande tzadik. Beleza. O que acontece? Olhem que interessante, diz o Midrash, Kol Isha, Shehaita Yoledet Ben, toda mulher que tinha um filho, nos próximos 40 anos, Haita Korat Shmo Shmuel, chamava o filho dela Shmuel, e arete que seja o meu. Então o professor chegava na classe, ele ia fazer chamada oral, Shmuel, todo mundo levantava a mão. Ou, por exemplo, o professor, o menino ia fazer prova, ia mal, ele falava, é o outro Shmuel, não sou eu. Era todo mundo Shemuel, não tinha mais ninguém que não era Shemuel. Obviamente que elas tinham uma razão muito inteligente para fazer isso, que o quê? Todo mundo queria ter Shemuel. Ótimo. Eu vi uma pergunta, Rav Chaim Yosef David Azulay, tem um livro, Hidá, sobre o Tehillim, eu consegui achar esse livro, e a pergunta que ele faz é o seguinte, qual é a necessidade de avisar 40 anos antes, em toda a comunidade, com uma profecia que as pessoas escutavam, daqui 40 anos vai nascer um menino chamado Shemuel, e esse menino vai ser um grande homem em Bnei Israel. Quem vai ter esse filho? Uma mulher chamada Haná. Então, cochicha no ouvido dela, porque avisou na sinagoga, na comunidade inteira, apareceu no jornalzinho da sinagoga, na revista da sinagoga, durante 40 anos, vai ter um menino, que algum dia vai nascer nos próximos 40 anos, chamado Shemuel. Who cares? Só tem uma mulher que vai ter Shemuel, e esse único menino que teve foi Shemuel, filho de Haná. Só Haná ia ter filho, para que avisar isso para todo mundo? Olha que resposta top. Para ter um Shemuel, era necessário ter outros 10.000 Shemuels que iam querer escutar ele. Porque Hashem sabia de tudo e sabia, olha, não adianta eu criar uma geração onde nela vai ser um grande homem, um grande profeta Shemuel, filho de Haná, e não tem pessoas aptas e querendo escutar ele. Se todo mundo está só querendo saber da Bolsa de Valores, e se todo mundo não se interessa com nada de Torá ou coisas que são de um nível espiritual, então para que me serve Shemuel? Então Hashem avisou 40 anos antes, todo mundo começou a preparar a geração. Tá certo que vai sair só um Shemuel Hanavi, mas toda a geração estava pronta e apta, achando que ia ser o filho dela, que poderia ser o Shemuel. Então o Shemuel já tinha um grupo de pessoas que poderia escutar ele. Mas mais ainda, como cada uma das mães educou o Shemuel, que achava que ia ser Shemuel Hanavi, cada uma achou que ia ser o filho dela. Como que ela educou o filho? Onde o filho ia,
com quem ele falava, onde ele estudava, o que ele fazia e o que ele ouvia. Eu estou escutando faz 40 anos, faz 38, faz 20, durante 40 anos, que vai nascer um Shmuel, e esse Shmuel vai ser um profeta e vai ser um grande homem. As mulheres correram. Agora, tá bom, saiu o resultado da Mega Sena. Quem foi a grande vencedora do prêmio Shemuel Hanavi? Haná. E agora, todo o resto que fez o bolão, participou do bolão da Mega Sena, o que fez com o ticket? Zbale, lixo. Porém aqui, o Hidá ensina pra gente algo monstruoso. Diz Rav Chaim Yosef David Azulay, precisava ser um mekubal para falar uma coisa dessa. Diz o Hidá tem um livro sobre o Tehillim, chamado Yosef Tehilot. Eu li isso dentro, pessoal, não consegui acreditar, eu li algumas vezes, a impressão é muito antiga e ruim, tem que ler devagar, mas por ser um livro do Hidá, merece uma atenção especial. Diz o Hidá, todas as outras mulheres que acharam que o filho delas ia ser Shmuel Hanavi, chamaram o filho de Shemuel para ganhar essa profecia e a profecia se concretizar com ela. Diz o Hidá, o que aconteceu com todos esses meninos? Todos eles viraram Nevi, profetas. Não igual Shmuel Hanavi, não 6 estrelas, mas viraram profetas. Agora, diz o Hidá, olhem que interessante. Mipnei shenikra shemam Shemuel, já que elas chamaram o filho de Shemuel, e obviamente ele quis dizer, agiram conforme esperado que ia ser um profeta, possivelmente, nitnaveu, todos viraram profetas, diz o Hidá. Pessoal, olhem como o Hidá termina o comentário dele. Veu Hidush Atzum Varav. Isso é uma novidade estronda, giant, master. O que é? Que todo mundo virou profeta. Por isso que Hashem também falou para as mães 40 anos antes, algum vai ser Shmuel. Mas por que não contou só para Haná? Para ter um público que vai escutar Shmuel, e 2, para dar chance de todo mundo virar um pouco de profeta, e todos viraram profetas, diz o Hidá. Daqui eu aprendi que se uma pessoa se comportar com Kudushá, tiro e queda, ele vai ser um Shmuel. Hanavi 3 estrelas, 4 estrelas. Só teve um Shmuel Hanavi 5 estrelas que a gente conhece. Mas muitos foram 2, 3, 4 estrelas. A geração inteira que chamou o filho de Shmuel e agiu conforme, teve um Shmuel mini Navi profeta. Assim diz o Hidá. Será que isso era só para aquela geração ou é para sempre? Simples. Tem uma paraxá na semana, uma paraxá no Sefer Torah, Kedoshim Tihiu. Qual a tradução da palavra Kedoshim Tihiu, pessoal? Sejam santos. Essa é a tradução. Para quem Hashem está falando isso? Para quem é Cohen Gadol, Bet HaMikdash, mora em Bnei Brak, o filho dele é Rav da Yeshiva de Ponovitch. Para quem Hashem está falando Kedoshim Tihiu, sejam santos? Para todo mundo. A obrigação não é somente para Shmuel naquela época. A obrigação de ser Kadosh, ser santo, é para todo mundo, inclusive no século XXI, inclusive para nós, que moramos fora de Israel, não muda. Kedoshim Tihiu é para todo mundo. A casa da pessoa é um pequeno Bet HaMikdash. A diferença entre o Bait e o Bet HaMikdash é a palavra Kadosh. A obrigação de procurar santidade na vida é de todo mundo, sem exceção. Eu queria ver com vocês alguns exemplos práticos de como a Torá define Kedushá e o que a gente pode fazer de exercício prático para atingir Kedushá. Só que antes disso, eu queria ver com vocês que existe em Kedushá uma armadilha possível. Olha que interessante. Todo mundo ouviu falar de Yosef HaTzadik. Como que Yosef virou Yosef HaTzadik? O sobrenome Tzadik, justo, Tzadik, grande homem, foi acoplado ao nome dele. Moshe Rabbeinu não é chamado Moshe Rabbeinu HaTzadik. Avraham Avinu não é chamado Avraham HaTzadik. Quase ninguém é chamado de Tzadik. Da onde veio o sobrenome, o apelido
a qualidade de tzadik acoplada ao nome de Yosef? Todo mundo conhece que Yosef teve um teste. Yosef, na verdade, teve um teste com a mulher do Potifar. Olhem que interessante. Depois que o povo judeu perdeu Yosef, ele morreu. Qual foi a reação do povo Yehudi? Yosef era o master, a pessoa mais importante economicamente e religiosamente também falando no Egito. Então Yosef faleceu, o representante dos Yehudim faleceu no governo, na ONU, no Egito. O que sobrou do povo? Qual foi a reação do povo, religiosamente? O que está escrito? A Torá não conta nada. Uma vez meu Rosh Yeshiva me ensinou, sempre que a Torá não conta, e é uma pergunta interessante, quando a Torá se cala, o Midrash fala. Vai procurar no Midrash. Eu fui procurar no Midrash, o Midrash conta pra gente o seguinte, o Midrash Rabbah fala pra gente algo assustador. Ele fala o seguinte, depois que você faleceu, o povo parou de fazer Brit Milá. O exemplo de Yosef HaTzadik, como Yosef virou Yosef HaTzadik? Porque havia Miss Mundo, fisicamente, ela todos os dias seduzia Yosef, cada dia com uma roupa mais chique. Quanto mais chique a roupa, menos tecido tem, essa é a regra, tá bom? Então, ela sempre seduzia Yosef, 24/7. Não é verdade isso? Quanto mais chique a roupa, menos tecido tem. Então, olha que interessante, a mulher começou a seduzir Yosef todos os dias non-stop, um dia após o outro. O símbolo de Yosef, para virar Yosef HaTzadik, é que ele cuidou dos olhos dele. Depois que Yosef faleceu, o povo judeu ficou com medo. Pô, puxa vida, até agora a gente tinha um representante no poder. A gente tinha um homem judeu, que era nosso representante, uma pessoa que cuidava das mitzvot. Agora o que vai ser da gente? A melhor forma de não ter assimilação, não ter, melhor dizendo, desculpa, antissemitismo, qual que é? A melhor forma de não ter antissemitismo, a gente parecer cada um com eles. Então, diz o Midrash, está escrito isso, o povo Yehudi no Egito, depois que você faleceu, parou de fazer Brit Milá. Falou, nós queremos ser igual aos egípcios. E quando a gente vai ficar igual aos egípcios, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, eles pararam de fazer Brit Milá, cessaram. Qual foi a consequência, queridos? O povo judeu não fez Brit Milá para ficar igual aos egípcios. Tem uma lógica racional inteligente. Qual foi a consequência disso? Está escrito na Torá? Vaisneu. Os egípcios começaram a detestar os Yehudim. Diz o Beta Levi, o Rav de Brisk, o seguinte: quando o povo foi sair do Egito, um pouco depois, qual foi o requisito para o povo sair do Egito? Antes do povo sair do Egito, o que Hashem falou para o povo? Logo antes de sair do Egito, 2, 3 dias antes, pega uma ovelha, deixa no pé da sua cama, para trazer um korban. Porque trazer uma ovelha como korban, traz um boi, traz uma vaca. Porque o Deus dos egípcios era uma ovelha. Então Hashem falou, lembra que você vai pegar o Deus do Egito e vai fazer shritá nele, o abate nele, e trazer ele no Beit HaMikdash, para mostrar que não sobrou nenhum resquício dessa idolatria que você viveu 210 anos no Egito com ela. Agora acompanhem comigo. O povo falou, puxa vida, a gente vai matar o Deus do Egito aqui no Egito? Hashem falou, mata ele no deserto, mas separa já. Pessoal, olha que interessante. Hashem falou, há alguns anos atrás, pararam de fazer Brit Milá para não ter antissemitismo. E detestaram a gente. Hashem falou, agora que você vai sair, lembra que a única forma de você sair do Egito é lembrar que nós somos diferentes. Ser diferente para um Yehudi quer dizer ter Kedushá, santidade. Pessoal, olhem que estranho, quando a gente fez a coisa mais absurda do mundo, que é pegar um animal que era a idolatria deles e deixar do lado da nossa cama, e eles sabiam disso, qual foi a reação dos egípcios? Está escrito que os egípcios tiveram ren, quer dizer ren, simpatia, gostaram do povo Yehudi e começaram a dar para o povo Yehudi. Os Yehudim falaram, a gente está saindo embora. Os Yehudim falam, como assim, você está saindo embora? Peraí, pega o colar da minha esposa, pega o meu relógio de ouro. O povo teve ren, quer dizer ren,
os egípcios começaram a pagar para os Yehudim para eles saírem do Egito com presentes, não saírem de cabeça baixa. Diz aqui o Rav de Brisk, isso é um recado para todas as futuras gerações, inclusive a gente, que óbvio que o Yehudi precisa respeitar todas as nações, não tem dúvida, mas o Yehudi nunca pode esquecer que ele é diferente. O Beit do Yehudi, para ser um Bet HaMikdash, precisa ter Kedushá. Kedushá é atingido através da pessoa lembrar primeiramente que ele não é igual a todo mundo. Porque no momento que a gente decidiu ser igual a todo mundo, a reação do Egito foi o quê? Vamos deixar ele de lado. E a história se repetiu muitas vezes, infelizmente há poucos anos atrás de novo. Quanto mais o povo Yehudi tenta falar, nós queremos ser iguais, sermos iguais, para que não haja antissemitismo, os outros falam para a gente, puxa vida, vocês não são iguais, por favor, vai embora, fica longe da gente. Rav Chaim Volozhin costumava falar uma frase, a gente usa normalmente a palavra Kiddush em hebraico como Kiddush sexta-feira à noite e Avdalah sábado à noite, mas ele fez um trocadilho que é importante toda pessoa lembrar. Ele fala que se um Yehudi não fizer Kiddush, Kedushá, santidade, os não Yehudim lo aleno farão Avdalah com ele. Eu repito, Rav Chaim Volozhin, se um Yehudi esquecer a identidade dele e não fizer Kiddush, queridos, lembrar que eu sou diferente, que eu sou uma pessoa Kadosh, que a parte mais importante do Bet HaKnesset não é o Sefer Torah, somos nós. Eu preciso ser uma pessoa Kadosh, mais que o Sefer Torah. Se nós não fizermos Kiddush, santidade, santificar nossa vida Kedushá, queridos, os não Yehudim lo aleno farão Avdalah com a gente. E a teoria de Mendelssohn, Yehudi que fundou o iluminismo, era: seja um judeu em casa e um homem na rua. Seja um judeu em casa e um homem na rua. Não queria falar que esse homem estava parcialmente correto, mas vamos falar. Parcialmente ele estava correto. E a pergunta é: como que eu posso ser um judeu em casa? Tá certo que um homem na rua não deve ser. Ser um judeu na rua também. A pergunta é: como que eu faço para também ser um Yehudi em casa? O que é um judeu em casa? Pessoal, olha que interessante. A história cada vez se repete. Quando os Chachamim ensinam para a gente alguma coisa, não é porque aconteceu no Egito que eles queriam parar de fazer Brit Milá porque eles ficaram com medo, e dá para entender eles. Mas Chachamim ensinaram para a gente que isso está errado. A história se repete. Albert Einstein falou: se as minhas teorias estiverem corretas, os alemães falarão, palavras dele, que eu sou um alemão. E os franceses vão falar que eu sou um cidadão francês. E os americanos vão falar que eu sou um americano, assim disse Albert Einstein. Mas, se a minha teoria estiver equivocada, ou as minhas teorias, disse Albert Einstein, estiverem equivocadas, todo mundo vai me chamar de judeu. E Albert Einstein estava certo. O que é Kedushá então? E como o Yehudi faz Kedushá? Para a casa dele ser um Bet HaMikdash. Kedoshim Tiyu, uma obrigação de todo mundo, não só de Shmuel. Como que eu faço, queridos, para ter Kedushá? A história se passa em Tel Aviv. Quem já foi para Israel no verão, sabe que lá não é calor extra large. É muito calor. Delícia dentro do ar-condicionado, mas é muito, muito calor. A história se passa em Tel Aviv, em pleno verão, e uma família simples em Tel Aviv, no verão, começou a se acostumar com o calor. A única coisa que era o salvador da pátria deles, dessa família, qual que era? Ventilador. A janela. Tinha um ventilador pequeno, mas especialmente a janela. E quando soprava um bafo, mas pelo menos ventilava alguma coisa. De repente, olhem que história, olhem que é Kedushá, queridos. Novos vizinhos se mudam para o prédio. E, de novo, eram os vizinhos da roupa chique, de pouco tecido. E a mãe falou para os filhos: olha, daqui para frente eu acho que não condiz com vocês, filhos, não condiz com a Kedushá de vocês, brincar embaixo do prédio já, porque
o pessoal não está se vestindo muito bem e não condiz, não é para um Yehudi ver isso. Bom, olhem o que é Kedushá, queridos. História do nosso século. Os filhos atenderam a mãe ficou toda feliz, difícil, foram brincar na rua, mas não brincavam mais lá, e olhem que interessante, depois de alguns dias, os dois filhos mais velhos começaram a mudar a prateleira de livros para frente da janela. A única janela que tinha na casa é o único salvador da pátria que tinha na sala, daquele calor quente demais. E a pergunta que a mãe fez para os filhos mais velhos, falou, mas mãe, filhos, por que vocês estão mudando a prateleira para frente? Não vai, o vento que pouco já passava aqui, quase que não vai mais passar. Os filhos falaram, mãe, a sua mensagem foi clara para a gente. Não adianta só a gente não descer, brincar com eles no térreo. Se a nossa janela tem a face norte dela para o playground e lá, todos os dias de manhã durante o verão vai ter mulheres mal vestidas, e a gente às vezes vai para a janela por calor, a gente vai acabar vendo o que não deve ver. Então, para precaver e cuidar dos nossos olhos e ter que duchar nos nossos olhos, a gente colocou a estante na frente da janela. Eu contei essa história para me motivar e para me ensinar que no século 21, pessoas que não são filhos de Rabanim, são Yehudim, e querem procurar Kedushá, que a casa deles seja um Bet Hamikdash que ficou, como se comportam? Eu cuido dos meus olhos, a tal ponto de possivelmente colocar uma prateleira, queridos, na frente da única janela. De verdade, pensem junto comigo, queridos. Vê o pensamento agora à cabeça. Se uma pessoa vai em Genópolis, os andares baixos eram mais caros do que os altos. Agora já não tanto porque tem elevador de Shabbat. Mas, se a gente for olhar um pouquinho, quando a pessoa vai morar no 20º andar, 25º, 15º, sei lá, ele se preocupa, graças a Deus, e continua assim, se tem elevador de Shabbat ou não. Mas presta atenção, se a minha janela dá na frente da piscina olímpica de não sei de onde, não sei porquê, é uma pergunta boa, tem que a gente um dia matutar, por que isso a gente não leva em consideração? Elevador de Shabbat é uma vez por semana que a gente usa, é um dia por semana. Piscina com gente mal vestida, pessoal, são todos os dias. Eu sempre tive dúvida de um passuco da Torá. Kedushá é cuidar dos olhos também. Eu sempre tive dúvida de um passuco da Torá, queridos. Qual a segunda parashá da Torá? Parashat Noach. Concordam comigo? Como termina o último verso de Parashat Bereshit? Famoso passuco que os faradim falam na Avdalá. Venoach matzachen bnei Hashem. Noach encontrou graças nos olhos de Hashem. O que esse passuco me ensina? Nada. Noach abu sakana. Hashem falou para ele, Yaleta, que você é o cara da geração. Venoach matzachen bnei Hashem. Hashem gostou muito de Noach. A pergunta que fica é como? O que ele fez? Não está escrito. Hashem só falou para a gente, Venoach matzachen bnei Hashem. Como Hashem gostou dele? O que isso sobra para mim no século 21? É impossível que o passuco não ensine a gente. Procurei, o Rav de Slonim fala, claro que o passuco ensina. Olhem como ele leu o passuco, pessoal, olhem que master. Venoach matzachen, Noach encontrou graças como Be'enei Hashem. Os olhos de Noach, diz o Netivot Shalom, Rebbe de Slonim, eram olhos que Hashem estava satisfeito com eles. Venoach matzachen, e essa mensagem para o século 21, Be'enei Hashem eram olhos que eles tinham Ashgachá de Hashem. Não tinha só Ashgachá com 40 selinhos no requeijão, no leite, na carne. O olho de Noach tinha Ashgachá pratit. É incrível isso. Venoach matzachem, como Bnei Hashem. Fica a lição para a gente aqui. Já vi escrito algumas vezes isso. Famosa família Buchatzira. Todo mundo conhece eles pelo tapete voador. Da onde veio a Kedushá dos Rabanim? Família 1, filho, bisavô, avô. Da onde veio a Kedushá desses homens monumentais?
todos eles escrevem e falam, todos, dinastia Abu Hatzira, a nossa Kedushá veio única e exclusivamente dos nossos olhos. Obviamente que eles cumpriam todas as mitzvot e daí por diante, mas o que é o chantilly deles, eles próprios disseram isso, nós sabemos que a nossa Kedushá, o nosso poder de Torá veio única e exclusivamente dos nossos olhos em especial. E a gente fala isso 2 vezes no hino nacional. Todos os dias no hino nacional, queridos, a gente fala isso. Velotaturu acharei levavchem veacharei nechem. A gente precisa lembrar o que a gente está falando. Não segue os seus olhos, Hashem fala para a gente. Por quê? Porque a tendência normal, especialmente de um homem, me permitam, olhar. A pessoa precisa se controlar, se habituar para não olhar. Mas a Kedushá da pessoa depende disso. Ele pode falar é difícil. Por exemplo, é difícil, eu vou trabalhar sobre isso. Mas eu não posso falar desencana. Porque desencana quer dizer abandonou o barco. O que sobrou de um Yehudi? A Kedushá de um Yehudi provendo que os olhos dele olham ou deixam de enxergar. É importante a gente saber, queridos, que tem uma metziut, existe uma realidade de pessoas no mundo que cuidam dos olhos. Não é hoje em dia, não tem ninguém, essa mitzvah não existe mais. 612 mitzvot, 13 não tem. Como assim? Como a gente fala todos os dias, velotaturu acharei levavchem veacharei nechem? Não existe? Por que essa é a única tefilá deoraita que a gente fala todos os dias de manhã e de noite é Kriyat Shema, não seguir os olhos. Certeza que ela existe. Tem muitas pessoas que se cuidam. Quem tem o título de tzadik no Tanakh, pessoal? Fora Yosef, tem mais alguém? Yosef, com certeza tem. Yosef é chamado Yosef HaTzadik. Shmuel não é chamado Shmuel HaTzadik, não. Yosef é chamado Yosef HaTzadik. A pergunta é, por que quando a gente fala Yosef, a gente fala Yosef HaTzadik? Yosef HaTzadik, por quê? A resposta é, porque Yosef cuidou dos olhos dele. O título de Tzadik veio para Yosef porque ele teve um teste gigante. A Gemara conta para a gente em Sotá quanto árduo cada segundo, cada milésimo era que essa mulher passava na frente dele. Não era fácil. A Gemara conta como que era difícil para esse homem. Grande homem, mas virou Yosef HaTzadik. Qual foi o prêmio que Yosef ganhou, queridos, depois que ele passou esse teste? O prêmio que todos Faradi sempre sonhou e sempre sonhará. Qual o prêmio dele? Yosef ganhou a brachá de Hamse Aleu. Ain Ara. Olha que master. Ain Ara. Ben Porat Yosef. Fala Hamse Ai. A pessoa ficou ofendida. Mas quando está andando com os filhos na rua, quantos filhos você tem? Ele fala Ben Porat Yosef. Ele fala um monte de coisa, depois fala Ben Porat Yosef. Não adianta. Tá? Mas o que quer dizer Ben Porat Yosef? É a brachá que Hashem deu que o quê? Que os descendentes de Yosef não serão atingidos pelo olho Ainará. Mas qual é a midá que ninguém me dá? Qual é a reciprocidade? A resposta é, já que Yosef cuidou dos olhos, a brachá que toda pessoa tem quando ela cuida dos olhos, que o quê? Que o Ainará da outra pessoa não atinge ele. Recíproco. Olhem só que pergunta explosiva. O Egito, ele é chamado pela literatura judaica de Ervat Haaretz, é o lugar, sexualmente falando, mais imoral que havia naquela época. Eu não sei comparar com hoje em dia, mas era muito, 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 muito imoral. Tem uma pergunta aqui, bomba. Qual a pergunta bomba? E os Yehudim? Quantos casos teve de pessoas infiéis no Egito? Um caso! E a Torá conta pra gente, porque a Torá conta pra gente para falar, teve um and that's it, esse é o único. Teve um caso que a Torá conta, depois quem quiser dar uma olhada. E todos os outros... Boa, e todos os outros casos, essa pergunta, cadê a proteção deles? Que proteção eles tinham? Não dá para entender isso. Eles estavam no lugar mais feio, rude, mais feio. Ervat Haaretz, lugar mais sujo. Imagina morar num bairro onde só tem gente vulgar. Como que é possível que 210 anos só uma pessoa foi afetada? Chachamim respondem para a gente que como que foi? Teve um homem que semeou Kedushá naquele lugar, muitas décadas atrás. Esse homem foi Yosef HaTzadik. A força, o teste que esse homem sobrepassou, deu força e proteção
para todas as futuras gerações, até que, queridos, escutem com 4 ouvidos, somente uma pessoa escorregou com a mulher do vizinho. Uma! Ninguém mais, apesar de morar no lugar mais imoral do mundo. Por quê? Não foi por acaso. Porque Yosef, a Gemara fala com as unhas dele, literalmente, se esforçou para não fazer haverá com essa Miss Universo, Eshet Potifar, já que ele se esforçou tanto, Hashem falou, essa sua semente, Yosef, vai produzir frutos para o resto da vida. Esses frutos, queridos, foram um fato que nenhuma pessoa, fora aquele um caso, tiveram uma relação indelicada sexual durante os 210 anos no Egito. Uma pessoa que faz Mesirut Nefesh, se esforça, de fato, o Kadosh Baruch Hu ajuda ele. E ajudou todas as gerações futuras de Yosef, que somos todos nós, descendentes dele. A gente fala todos os dias, nos Tehillim que a gente fala de manhã, traduzam para mim, por favor, Tehilato Bikhal Hasidim. Um dos Alelucas que a gente fala todos os dias de manhã, Tehilato Bikhal Hasidim. Qual a tradução? Tehilato, o louvor dele, quem é ele? De Hashem, Bikhal Hasidim. Na congregação dos Hasidim. Aonde eu vou? Para Borough Park? Eu quero ver a louvor de Hashem, onde eu vou? Para Borough Park? Hasidim. Não é? Agora, e se eu sou Sfaradi ou Ashkenazi, eu não mereço isso? O que quer dizer, pessoal, o que quer dizer David Amelech? Tehilatobik Chal Hasidim. Na época de David Amelech não tinha Hasidim. O que ele quis dizer com isso? Olhem que curioso. Um dos comentaristas sobre o Tehillim é chamado Sforno. Ele também tem comentários sobre a Torá, mas tem comentários sobre o Tehillim. Ele fala, sabe o que quer dizer Tehilato, o louvor de Hashem é Bikhal Hasidim? Sabe quem é Khal Hasidim? Que é essa congregação de Hasidim? Diz o Sforno, cada um de nós aqui. Como assim? Yehudim que cumprem mitzvot na Galut, no exílio. Ele não falou isso, mas eu vou adicionar. Certeza no século 21, isso é Khal Hasidim. Porque se na época dos fornos alguém cumprir mitzvot, Kedushá, santidade na Galut, ele é chamado Hassid, e todos os dias de manhã quando a gente fala Tehilato, Bikhal Hasidim, o louvor de Hashem, é quando nós estamos Bikhal Hasidim, na congregação dos Hasidim. Quem são eles, queridos? Khal Hasidim são todos nós que procuramos mitzvot e Kedushá na época dos fornos, vezes 1000 pelo menos no século 21. O que é Kedushá, pessoal? É cuidar dos olhos. Como a gente mencionou até agora, Kedushá também acho que faz parte de santidade isso. Uma pessoa, por exemplo, ele vê um sidur, ele vê um livro, não só quando cai no chão. Quando meu filho vê que eu dou um beijo no sidur, não é aquele beijo assim, um beijo de verdade, que não é um beijo uma coisa que é preciosa para mim. O cara pegou um bolo de $10 mil, ele dá aquele beijo lá. Aquele beijo que todo mundo viu que a neshama da pessoa saiu no beijo. Esse mesmo beijo, Baratashbira, a pessoa dá num sidur. O que o filho vê? Isso que é precioso para o meu pai. Também. Quando alguém vem me pedir tzedakah na sinagoga, uma vez por semana vem arrecadar tzedakah para o fundo da sinagoga, eu levanto para dar tzedakah para o gabai com a mão direita, isso é Kedushá. Eu não dou sentado, deixo na mesa e ele pega. Levanta. Fazer uma mitzvah tem que levantar com a mão direita, assim está escrito no Shulchan Aruch, isso é Kedushá. E aproveitando, Kedushá é ter santidade com livros, como a gente mencionou agora. Eu peço um pedido do fundo do meu coração, todo mundo que tenha muita simachot, não coloquem psukim nos convites de bar mitzvah, casamento, brit milá, pidyon haben, shidur, não coloca, porque, presta atenção, façam um teste, escreve em cima do convite de casamento, Hava Nagila Hava. Ninguém vai perceber. Se alguém tiver assim, depende, se é um passuco, tem, sempre, aí é um problema porque é parte de um passuco. Mas escreve, muda 2 palavras. Não coloca um passuco. Kol Sasson ve Kol Simcha é um passuco. Escreve um passuco. Besiman Tov Mazal Tov Hodesh Hazeh. Ninguém nem vai ler. Agora, pessoal, tentem imaginar junto comigo. Isso é parte do chá também, me permitam. Se eu escrevo psukim, ou passuco, ou 1 ou 2, no convite, ou 3 palavras de um passuco já requer gnizá. Todo mundo que recebe, hoje nem tem onde colocar gnizá. O que faz com convite? Anota na agenda, Mabruk, vou estar lá com alegria, e joga no lixo. Eu que fiz o convite, ajudei os outros, infelizmente, a fazer a verá. Não tem, Kedushá é se preocupar com o fim daquele passuco.
não colocar psukim em convites. Garanto que ninguém vai ter brahá e segular para parnassá, não tem nada, tá bom? Segular para parnassá, não colocar passuco no convite. Pronto, vai todo mundo fazer isso. Segular para parnassá, não colocar passuco no convite, queridos. Eu vi uma pessoa que mandou um convite de bar mitzvah, eu notei isso, eu liguei para ele e falei, puxa vida, parabéns. Ele falou depois para mim, falou, uau, legal que você percebeu, porque ninguém mais percebeu. Aí eu comprovei minha teoria, que ninguém nem leu o passuco que está lá. Sejamos nós os espertos, estamos ouvindo o shiur, de não colocar psukim nos convites. Kudushá é visão, queridos. Kudushá é cuidar, beijar um Sefer Torah, é beijar um sidur com carinho, é não colocar psukim com desprezo. Kudushá também é cuidar da fala. Isso é um Yehudi. A Gemara fala no começo de Ketuvot, é importante todo mundo saber isso, que mesmo uma pessoa que tem 70 anos a Gemara define como uma vida, né? 120 para a gente, se Deus quiser, com saúde. Mesmo que a pessoa tenha 120 anos, vamos trocar, vai, de saúde e de coisas boas na vida, um palavrão, a Gemara fala lá ali no Nivul Pé, a Gemara fala palavrão, vem da mesma palavra nevelá. Nevelá é um animal morto no meio da rua, uma carcaça. Essa linguagem que a Torá usa para Nivul Pé, nevelá. Um palavrão lo aleno, a pessoa perde todos esses decretos. Então, mas falei isso para alguém e falou, então eu já estou perdido. Não é essa a reação. É daqui mudar. Daqui para frente, Hashem recebe a gente sempre de braços abertos. Mas é não rir para um palavrão, é não sorrir para uma piada suja, fora a do elefante que caiu na lama, essa pode. Mas todo o resto, se na minha casa conta um palavrão, eu tenho que falar, uau, por favor, não repete para mim que eu não curti. Não dá ascamar para um palavrão. Kedushá condiz da boca da pessoa. Como a Kadosh Baruch Hu define a gente? Rav Wolbe fala isso no Leishur. Olha que observação simples, mas eu nunca tinha pensado nisso. Quando Hashem quer definir o povo judeu, a gente fala no Kiddush todo Yom Tov, Veromemanu Mikol Lashon. Quando Hashem falou, eu quero mostrar quem vocês são, povo judeu, a gente fala isso todo Yom Tov, Hashem nos elevou de todos os, não povos, idiomas, Lashon. Vekideshanu bemitzvotav, e nos santificou com as suas mitzvot. Olha que interessante. O Kedushá do Yehudi vem de duas formas, do Lashon, da linguagem, queridos, e de fazer as mitzvot. Obviamente que o contrário de um palavrão, qual que é? O Kadish, a Gemara fala. Igual que um palavrão lo aleno, ele queima 70 anos de bons decretos, assim tá camarada, ninguém discute isso. Assim um Kadish bem respondido, ele dá um Amém Yesh Merabá bem respondido, ele dá 70 anos de coisas boas. Não adianta falar um palavrão e depois falar um Kadish, não é isso que eu quis ensinar para vocês, tá? Mas é a importância do Kadish e quanto desagradável nos olhos de Hashem é um palavrão e nos nossos olhos também tem que ser, isso condiz com o Kedushá. Falar palavrão ou escrever no grupo é a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa. O Chazon Ish uma vez estava num Din Torah, num julgamento, um caso monetário julgando, uma das pessoas que estava um contra o outro, vamos chamar assim, levantou e falou, você é um mentiroso. Chazon Ish parou o Din Torah e falou para ele, querido, você poderia ter falado isso de uma forma um pouco mais delicada. Em vez de falar você é um mentiroso, fala para ele, você não está falando a verdade. Perguntou esse indivíduo para o Chazon Ish, o que muda? Falou, um Yehudi tem que ter uma boca mais delicada. Vocês lembram daquele disco de vinil? Ninguém lembra da vitrola, disco de vinil? Bom, todo mundo que lembra é velho, mas tudo bem, vai pessoal. Disco de vinil tinha uma agulha. Qualquer falha que tinha no disco de vinil, a agulha fazia o quê? Pulava. É isso mesmo. A boca do Yehudi tem que ser igual àquela agulha sensível. Faz diferença falar você é um mentiroso ou falar, olha, o que você está falando não é verdade. O Chazon Ish parou o julgamento e falou, Habibi, fala a mesma coisa de um jeito delicado. Mas por quê? O Chovat Levavot dá um mergulho no psicológico da pessoa e fala o seguinte, a boca da pessoa é um raio-x do que tem no cérebro da pessoa. Uma pessoa que fala de forma vulgar é porque ela tem uma cabeça suja. Uma pessoa que fala de uma forma delicada, gostosa, agradável, é porque a cabeça dela é um grande coração, é um amor. Uma cabeça trabalhada, com uma cabeça sofisticada. Repito, diz o Chovat Levavot, a boca da pessoa é um raio-x do que tem na cabeça da pessoa.
dá para ir do cérebro para a boca ou vice-versa. Se eu trabalhar a minha boca, o meu cérebro também fica mais refinado. Kedushá é a fala da pessoa, é falar de uma forma mais delicada. E com isso nós terminamos o nosso ponto final. Como que eu tenho a Kedushá? A gente falou que Kedushá é o olho da pessoa, é a fala da pessoa, como a pessoa fala e o que ele deixa de falar. Kedushá é quando a gente cuida de um passuca, a gente dá um beijo num livro com carinho aos nossos filhos, e a gente tem que perceber isso. Mas Kedushá nada menos é o mais óbvio, sempre antes de fazer uma mitzvah, homem ou mulher, a gente fala Baruch Atah Hashem. Óbvio sim, mas talvez a gente nunca tinha pensado nisso. Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav, que Hashem nos santificou com as mitzvot. A diferença de um Yehudi, aponta Rav Shimon Schwab, e de um não Yehudi são as mitzvot. Por que o corpo de um Yehudi, depois de 120 anos, mesmo que ele cessou de existir, ainda precisa ter um respeito? Porque asher kideshanu bemitzvotav. O que faz o corpo da pessoa ter kedushá são as mitzvot. Se é assim, se um segundo antes de eu, mulher, acender a vela de Shabbat, eu parar um segundo, falar, uau, eu estou indo agora fazer uma mitzvah. Se eu já rezo o Baruch Hashem com o minyan todos os dias, um segundo antes de colocar o tefilim, uau, eu estou indo agora fazer uma mitzvah da Torá porque Hashem me mandou. Asher kideshanu bemitzvotav. O corpo de Yehudi, ele só é kadosh porque nós temos as mitzvot, querido. Que Bezerra Hashem, a gente tem o zechut de olhar para as mitzvot como oportunidade de kedushá, uma vitamina. Comer gefilte fish e kibe não faz ninguém kadosh. Faz a gente engordar e ficar feliz, sarten. Mas a kedushá do Yehudi provém única e exclusivamente asher kideshanu bemitzvotav. Que Bezerra Hashem, a gente possa ter um olho mais puro, que a gente possa ter uma boca mais saudável, que a gente possa aproveitar o zechut das mitzvot e que de fato a Kadosh Baruch Hu possa falar para a gente, uau, você é Yehudi, homem ou mulher, um Sefer Torah móvel.